E aí, pessoal, na última aula, que se eu lembrar vai ter o card ali, que foi a parte inicial dessa aula que eu vou começar agora, estava falando sobre listas, sobre a primeira estrutura de dados do nosso curso. Agora eu vou falar as tais das implementações diferentes de lista. Lista simples, desculpa, lista simples não. Lista estática e lista ligada, beleza? Com alocação dinâmica. Bom, vamos começar pensando na lista primeiro estática, tá? Essa lista estática é que utiliza vetores, tá? Arrays. Então, com arranjos aqui, né, é aquele bom e velho array que vocês veem na primeira disciplina de programação. Então, você já usava listas? Sim, você usava listas e não sabia, né? Só não era uma estrutura de dados propriamente dita, porque você manipulava o vetor de forma bastante livre. Aqui não. Aqui a ideia é fazer o TAD, você implementar as funções. Então lembra que estrutura de dados não é só o jeito de armazenar, mas também as operações que você usa para manipular esse armazenamento de dados, beleza? A dinâmica usa a lista ligada. Então, sim, ponteiros. Eu já falei na aula anterior, se você não sabe ponteiros ou se você tem medo de ponteiros, não se assuste. Na verdade, é bastante fácil. É mais difícil você aprender ponteiros quando você não tem exemplos como uma lista, por exemplo, do que aqui, usando diretamente na aplicação. Então, quando eu for fazer a implementação, e isso vai ser não nesse vídeo, mas num próximo, vocês vão ver bastante ponteiro. Aqui eu vou fazer só em alto nível. Então, vamos lá. Vantagem da lista estática. Tempo constante de acesso aos dados e inserção. Tempo constante de acesso aos dados é um parênteses que eu tenho que fazer aqui, é de acesso mesmo, né? Eu tenho o vetorzão aqui, ó, e aí eu falo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E eu falo assim, me acessa o elemento na posição 3. Ele vem aqui e acessa em ordem 1, tá? E para inserção, se for não ordenada. Por quê? Bom, é só uma coisa, né, sobre o acesso ali que eu quis dizer, eu estou acessando por posição, né? Eu não estou acessando por elemento, por chave, né? Senão eu teria que percorrer o vetor ou fazer uma busca binária se fosse ordenado, tá? Então é acesso mesmo. Já no a inserção não ordenada, imagina que eu já inseri elemento na posição 0, na 1, na 2, na 3, na 4, tá? Eu vou ter alguma coisinha apontando para cá, que eu vou chamar de ponteirinho fim, que não necessariamente é um ponteiro de verdade, mas sim um número inteiro, tá? Para indicar a posição. O fim é igual a 5. Quando eu vou fazer inserção num não ordenado, o que eu faço é, isso aqui então é uma lista L, né? Eu faço L na posição fim, é igual ao elemento que eu estou inserindo aqui, tá? Então eu vou pôr o elemento aqui, ó, e eu faço o fim mais, isso no caso do C++. Eu estou na frente, né? Como que eu posso escrever estando na frente? É só isso que estava lá. E aí eu faço um fim né? O fim igual ao fim mais um, que basicamente o que eu estou fazendo é, agora o fim é mais 5, o fim é 6, então ele não está mais apontando para cá, e sim para essa posição. Beleza? Eu fiz isso em O de 1 também, porque eu fiz umas 3, 4 operações aqui, então o tempo é constante. A grande desvantagem de ter a lista estática, né, é o custo para você remover o elemento da lista e inserir, se for uma posição dada pelo usuário ou se for ordenada, né, que você tem que colocar no lugar. Por quê? Porque você tem que ficar fazendo manipulações na sua lista o tempo inteiro, né? Então, vamos lá de novo, fazer um vetor super reto aqui, né? Régua é para os fracos. E aí eu tenho lá a minha lista implementada num vetor. E imagina que eu tenho até aqui, tá? Então o ponteirinho fim está aqui, ó. E aí eu removo esse elemento que está aqui. Eu não posso ficar com esse buraco. Eu tenho que pegar esse elemento e jogar para cá. Aí eu pego esse elemento e jogo para cá. Pego esse elemento e jogo para cá. E vou fazendo isso até o fim da minha lista e passo o fim para a posição anterior. Quando eu faço isso, potencialmente eu arrasto todo mundo. Então pode ser que eu tenha feito uma remoção aqui na primeira posição. Então eu tenho que arrastar todo mundo para o começo. Isso é uma operação O de N. A mesma coisa vai valer para inserção. Quando eu faço uma inserção em uma determinada posição, né, eu tenho que locomover todo mundo para frente, né? Então, potencialmente, eu posso inserir alguém que é justamente aqui na primeira posição. Aí eu tenho que deslocar todo mundo para frente, então eu tenho uma operação linear no número de elementos da lista. A outra desvantagem, isso aqui é uma desvantagem entre aspas, porque isso depende da aplicação, tá? Se eu souber o número máximo de elementos que eu vou inserir na minha lista, tudo bem eu usar uma lista estática. Caso ao contrário, não, tá?
No máximo, eu posso fazer implementações com array e fazer alocação, depois malloc, né, realloc e tal. Mas a princípio não é o ponto. A princípio é você ter declarações do tipo a lista é igual lá a um vetor do tipo elemento, né? Tipo elemento de max. Max é o número de máximo de elementos que você vai ter na sua lista, tá? E justamente essa limitação aí dá uma dica de quando a gente deve usar esse tipo de lista estática, né? É quando as listas são pequenas. Eu tenho o tamanho máximo conhecido e, de preferência, pequeno, tá? Outra coisa é quando você tem pouca operação de inserção, pouca operação de remoção. Porque elas são os gargalos, né? Elas são aquelas operações O de N que eu teria que fazer. Se eu tiver pouco, tudo bem, né? Se a minha inserção for no fim, for aquela lista não ordenada, então até quando eu tiver meio que pouca pesquisa, tá? Porque a pesquisa também fica linear em tempo, né? Outra coisa, lista ligada. Então, eu vou fazer uma implementação de listas com listas ligadas. Então, o que é uma lista ligada? Eu tenho um tipo aqui de dado, que é esse cara. Esse cara contém uma estrutura, então uma struct mesmo, tá? Se você tiver em C, tá? Struct. E pode ser um dicionário, alguma coisa assim em Python, tá? Mas a gente está focando em C. Então, nessa estrutura, eu vou ter a chave. Então, aqui eu estou usando uma chave string, que são essas frutas aqui, pera, uva, maçã e salada mista. Mas poderia ser qualquer chave, né? Então, por exemplo, poderia ser o RA, o registro do aluno. E, além disso, as informações associadas àquela chave. Apesar de no desenho eu estar deixando só as chaves aqui, ó. Quando vocês virem isso aqui é só para facilitar no slide. Vai ter todas as informações aqui dentro. No caso do RA, por exemplo, que eu falei do registro do aluno, vai ter lá dentro que curso que ele faz, qual que é o departamento, vai ter alguma informação sobre endereço, nome completo e assim por diante. Todo o registro, né, toda a matrícula. Além dessa estrutura, tem um ponteiro. Então, quando eu falei para vocês, ó, vai aparecer ponteiro e vai ser em alto nível, é isso aqui, ó. Eu vou colocar flechinhas, tá? Vai ter um ponteiro que a gente chama ponteiro de prox, de próximo mesmo, né? Ele aponta para o próximo cara do mesmo tipo. E a gente vai ter assim, ó, tipo elemento, é esse daqui que eu estou falando, tá? Então, o tipo elemento vai conter um ponteiro para tipo elemento. Vocês vão ver isso aqui, né? Vai ter um ponteiro para o tipo elemento, que vai ser o prox. Beleza? Na implementação vai ficar mais claro. Mas para eu fazer uma lista, de fato, né, da TAD lista, eu preciso conseguir acessar essa minha lista ligada, né? Tudo que eu falei aqui é simplesmente alguma coisa em memória. Então, basicamente, o que a gente faz é ter um ponteiro, geralmente para o início, tá? Então, esse L aqui, ó, é para a cabeça da minha lista. E, existem algumas variações com ponteiro no final, etc. Eu vou chegar nisso, tá? Mas o que acontece? Quando eu declaro a lista, no início, ela é simplesmente o tipo, né? Ela é simplesmente um ponteiro para um tipo elemento. E aí, daí para frente, né, eu vou fazendo a alocação dinâmica dessas caixinhas que estão aqui. Outra observação de representação, vou usar isso para toda a estrutura de dados que tiver uma implementação dinâmica, né? É isso aqui, ó, no final, tá? Esse cara que é o símbolo que usa de fio terra lá em física do colegial, né? Para ligação terra, esse cara é o nulo. Por que isso aqui é importante, né? Ou null, dependendo da linguagem que você está usando. Pode ser nil, né? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é um ponteiro, isso aqui tem que apontar para algum lugar. Tá? Se eu não fizer isso aqui apontar para nulo, eu vou apontar para algum lixo de memória. Tá? Isso vai dar alguns problemas. Quando eu aponto para nulo, eu consigo fazer algumas coisas de manipulação, inclusive, né? Sempre a lista aqui no final vai ter que estar apontando para alguma coisa, nesse caso nulo. Minha lista começa vazia, o L está apontando para nulo. Tá? Aí eu vou inserindo, o próximo cara que eu inserir, ele vai estar apontando para nulo. Cada vez que eu inserir, eu vou ter que fazer a última, se for não ordenada, né? Vou ter que fazer o último elemento da minha lista apontar para o novo e o novo apontar para nulo. Isso é bom para muitas coisas, por exemplo, quando eu tiver que navegar na lista, né? Eu quero olhar o primeiro elemento da lista. Tem o que eu quero lá? Não tem, então vou para o próximo. Segundo elemento, tem o que eu quero lá? Não tem, vou para o próximo. Terceiro elemento, tem o que eu quero lá? Não, vou para o próximo. Quarto elemento, tem o que eu quero lá? Não, vou para o próximo, mas não tem próximo. Eu só sei que não tem próximo porque o ponteiro prox aqui, ó, está apontando para nulo. Então eu consigo botar um if lá. E é isso que eu mostro aqui nos próximos slides, né?
esse ponteiro aqui, ó, é o ponteiro prox, né, o ponteiro para o próximo, ele sempre está apontando para alguém do tipo elemento. A lista tem que se inicializar vazia, né? E vazia simplesmente significa, ó, ponteiro cabeça da lista aponta para nulo, tá? Isso vai ser importante lá na implementação. E beleza. E agora, né? Vou fazer algumas comparações com aquela implementação estática, implementação com arranjo. A posição, né, no arranjo é um valor entre 0 e o último. O último é aquele ponteirinho que eu falei que na verdade é um valor inteiro, que só mostra qual que é a posição que termina o meu arranjo. Tá? Na implementação dinâmica, a posição ela é definida por um ponteiro, ela não tem um valor inteiro que me diz que posição que ela está e eu consiga ter acesso direto. E aí agora a gente consegue não ir direto para a implementação, mas pensar nessa implementação. Tá? Lá, quando a gente vai implementando, a gente vai ter que pensar em todos esses tipos aqui. Então, vou ter que ter um tipo lista, que eu já falei que vai ser simplesmente um ponteiro para o tipo item, o tipo null, o tipo elemento. Um tipo apontador. Tá? Então, é bom definir que o tipo apontador é um asterisco tipo nó. O tipo da chave vai depender da aplicação e assim por diante. Tá? Lá na implementação, a gente pensa nisso aqui direitinho. Vamos falar aqui das pré e pós-condições, e aí depois lá a gente retoma na hora de implementar. Tá? No criar lista, que eu já passei por esse slide antes, né? Basicamente é antes, a pós-condição, a pré-condição, nenhuma. Sei lá, eu passei algum L lá, que é a lista, né? Para minha função criar lista, tanto faz o que está acontecendo aqui. Isso aqui geralmente é lista de memória, né? Quando a gente declara uma variável, ele pega a próxima posição de memória que tiver lá, vai estar cheio de coisas aleatórias e beleza. Na verdade, não são coisas aleatórias, são dados de outros usos que você fez e ele não limpa, né? Então, ele vai acabar interpretando como aleatório, vai pegar uns blocos esquisitos. Simplesmente eu vou ter que ir lá e falar assim, L é igual a nulo. E acabou. E toca o barco, beleza? Pensando na implementação dinâmica, a pré-condição da inserção, que era verificar se a lista está cheia, simplesmente a gente olha se existe memória disponível. Tá? Eu vou mostrar no código como é que faz isso. E a pós-condição é o elemento ser inserido na primeira posição, porque eu vou fazer a implementação não ordenada. E aqui volto, né, naquelas vantagens então da lista dinâmica. Ele não requer alocação prévia, ou seja, né, eu não preciso ter um tamanho especificado previamente, tá? Só que assim, a memória RIP não é ilimitada, por isso que eu vou ter que fazer, vocês vão ver lá no código que eu uso um malloc, né, para verificar se eu ainda tenho memória, tá? Vai ser difícil estourar aí com as aplicações que a gente vai fazer, pelo menos nesse curso, estourar a memória, beleza? Mas acontece. Bom, e como que é essa inserção? Vamos pensar nesse cenário que eu já tenho um elemento inserido. Então esse aqui é o antes, né? Eu tenho um elemento inserido, então o L está apontando para esse um elemento. E esse cara aqui, ó, que seria um ponteiro, ele está apontando para nulo, porque ele é o fim da lista. Depois, a pós-condição agora o L aponta para o novo elemento, eu dei um inserir pera, né? Inserir pera. Aí ele aponta para esse elemento pera e o pera aponta para o uva. O uva aponta para nulo. Como é que eu fiz isso? Vamos lá. Eu tenho o item aqui, beleza? Que eu passo lá para a minha função de inserção. E isso aqui é o que eu já tinha logo na minha pós-condição. O que eu preciso fazer para esse desenho ficar parecendo com o desenho do slide anterior? Eu simplesmente tenho que fazer o ponteiro próximo aqui que está apontando para um lixo. Eu aponto para cá. Aí eu pego a minha lista, que é a cabeça da lista ligada no fim das contas, e faço esse cara apontar não mais para cá, e sim para esse novo item. Beleza? Como faz isso no código? Aí vai na aula prática lá, tá? Então é isso, ó. Pseudocódigo, tá? Pseudocódigo quase C. Eu pego o P, é um novo ponteiro, auxiliar. Eu aponto isso aqui, faço que o P item é item, tá? Então foi isso que eu acabei de fazer ali. Aí eu pego o p.prox. Na verdade, esse p aqui só existe se eu já não estiver apontando para cá, depende de como eu implementei, tá? Eu pego o p.prox, ou p-prox, isso também depende de como está a implementação, por isso que eu falei relaxa por enquanto, e aponto para onde L está apontando. Então isso aqui, ó, L é um ponteiro, e quando eu faço asterisco L, eu quero dizer para onde L está apontando. E aí eu queria aquele ponteirinho ali. E aí na próxima linha, basicamente o que eu tenho que fazer é pegar e apontar o começo da minha lista para esse novo elemento.
E pronto, está resolvido o meu problema. E se a lista estiver vazia, o que vai acontecer é assim, eu vou estar com L apontando para nulo. E aí eu vou chegar com um novo elemento aqui, ó, que vai ser o elemento uva maçã. Vou chegar com o elemento maçã aqui. E esse cara, eu vou estar apontando por P. Beleza? P. Esse cara aqui é o L. Então eu vou pegar o P.prox, eu vou apontar para L. Beleza? Onde está L? No nulo. E aí eu pego o L e aponto para onde o P está apontando aqui, ó. Então basicamente eu vou ficar com isso aqui. Maçã, o L apontando para cá e aqui vai para o nulo. Então a resposta é: funciona. Vamos exercitar mais um pouquinho aqui e vamos fazer a pesquisa do meu elemento, né? Então a pré-condição eu já falei é nenhuma e a pós-condição é retornar a posição do elemento na lista. Ou um caso especial. Na verdade eu já falei, né? Não é posição, não é exatamente um número, né? Mas é algum ponteirinho ali para onde esse cara tá. Beleza? Então vamos lá. O que eu faço? Eu tenho que fazer uma busca linear, não tem jeito, tá? Como eu não tenho acesso direto, por mais que a minha lista esteja ordenada, eu não posso fazer uma busca binária. Então, basicamente, eu vou ter que fazer o seguinte: eu venho aqui para onde a minha lista está apontando, para o começo da lista. Pera. Beleza. É o que eu estou procurando? Não. Então eu vou para o próximo. Uva. É o que eu estou procurando? Não. Então eu vou para o próximo. Maçã. É o que eu estou procurando? Beleza. Achei o meu elemento. Eu retorno o ponteirinho aqui. Esse ponteirinho é um auxiliar que eu estou passando, que eu começo apontando para L, depois eu vou para L.prox. Aí eu pego o aux, né? Aux fica aux.prox. Aux é igual a aux.prox e assim por diante. Até eu achar o meu elemento ou o meu proxy nulo. E aí eu volto falando não achei, tá? Nesse caso, o valor especial que eu retorno para dizer que eu não achei pode ser o próprio nulo. Então eu retorno aux e pronto. O aux que eu disse no slide anterior, aqui nesse slide eu estou chamando de P. Tá? Eu aponto para onde o L está apontando. Aí eu faço P igual a P.prox, P.prox, P.prox e assim por diante. Tá? Não encontrei dar nulo, se eu encontrei, eu retorno a posição. A pergunta desse slide é: o que muda se a lista for ordenada na pesquisa por elemento? Eu já respondi que é nada, porque eu não posso fazer busca binária, não tem jeito. A busca tem que ser linear. Essa é uma desvantagem da minha lista ligada aí, beleza? Vamos remover então o elemento por posição. Como é que eu faço? Primeira coisa, a posição válida tem que ser fornecida. Só que quando eu falo posição, lembra, né? Aqui eu generalizo isso para uma posição de memória. Ou seja, eu tenho alguma coisa apontando, eu tenho um ponteiro para onde está o meu elemento. É válido. O que é válido? Né? É diferente de nulo. E qual que é a pós-condição? O elemento é removido daquela posição lá. Beleza? Então, pensar nesse cenário que eu já tenho essa posição. Essa posição é o P da minha função anterior, né? A função de pesquisar. E aí, o que eu faço? O que tem que acontecer aqui, né? O que tem que acontecer é, esse cara não vai existir mais, e esse ponteiro vai passar a fazer isso aqui, ó. Ele vai apontar para esse salada mista. Beleza? Então aqui tem que começar a tomar cuidado com a ordem que eu faço as coisas. Vamos lá. Primeiro, pesquisei. E aqui é interessante fazer o seguinte. Se o pprox é igual à posição, eu paro. Por quê? Porque eu vou precisar desse ponteiro. Caramba, então eu não posso fazer direto? Não. Eu não posso fazer direto porque se eu estiver apontando para cá, eu precisar manipular esse ponteiro que eu acabei de circular, que está aqui, ó, eu não consigo voltar, né? Aí já fica o spoiler aqui que eu tenho listas duplamente ligadas, justamente para fazer esse tipo de operação. Não é o caso aqui, eu não tenho esse ponteiro para trás, então eu tenho que ir lá no começo da minha lista, percorrer tudo até chegar no elemento anterior para poder ter acesso a esse ponteirinho aqui. Então agora eu tenho um P e tenho um pós. E o que eu faço? Eu pego o pprox e faço o pprox apontar para o pós-prox. Pós-prox, beleza? Que é isso aqui. Então tá ali, ó. A minha próxima linha seria o ponteiro próximo de quem está sendo apontado por P, vai ser o ponteiro próximo de quem está apontado por pós. Pós, de novo, é o cara que eu estou removendo. E aí é hora de dar tchau para esse cara aqui. No caso do C, eu dou um free lá na memória e tchau, tchau, esse cara deixa de existir. Por que eu falei que é importante a ordem?
Se eu primeiro der o free, como é que eu faço para fazer esse ponteiro que eu fiz essa curva maluca aqui, ó? Né? Não dá. Eu perco a referência de toda a minha lista daqui para frente. Inverteu as linhas ali, acabou, você perde a sua lista, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Fica aí exercício para vocês. Dá uma olhada no próximo vídeo ali, que vai ser eu implementando as coisas. E também vocês pensem de novo nas pré e pós-condições e implementem as outras funções. Beleza? Se você esperar pela próxima aula, pode dar uma implementação, porque vai ter umas coisinhas lá. Já que eu vou falar de variações aí, disso que eu falei hoje, vai acabar tendo que ter uns códigozinhos ali no meio. Mas não faz isso, beleza? Faz aí em casa e aí depois você usa a próxima aula para verificar se o que você fez está certo. E aí, só para encerrar, tem algumas alternativas na inserção, tá? Eu poderia deixar isso para alguma outra aula, porque vai ter uma aula só sobre variações de lista. Eu já dei spoiler, por exemplo, da duplamente ligada, né? Mas eu vou falar porque tem a ver com algumas coisas que eu disse nessa aula aqui. Então, por exemplo, eu posso simplesmente inserir sempre na primeira posição do jeito que eu coloquei, mas a ordem natural de que as coisas foram entrando na lista fica invertida. Então eu poderia simplesmente fazer uma alternativa de inserir sempre no final. Só que com essa lista, do jeito que está, inserir no final é custoso, porque eu tenho que percorrer sempre do começo até o fim. Um jeito que eu posso mudar isso é simplesmente deixar um ponteirinho para o final da minha lista também. Eu preciso deixar para o começo para fazer, né, percorrer quando eu precisar, mas só por causa da inserção eu deixo alguém lá no fim, beleza? Como assim? Desse jeito aqui, ó. Então eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho um ponteirinho L, eu tinha lá, eu chamo agora de primeiro, ou cabeça, tá? E último, ou cauda. E aí, quando eu tenho que fazer a inserção, eu simplesmente insiro aqui, ó. Eu crio um novo elemento, né? Vai ter um novo elemento aqui. Eu faço o próximo do último ser o novo elemento e o próximo do novo elemento ser nulo. E aí eu vou lá e o último vira o próximo do último. E aí eu faço esse ponteiro mudar desse jeito, tá? Beleza. Se eu quiser inserir em qualquer posição, a partir de uma posição válida lá. Por exemplo, se eu quiser fazer inserção ordenada, tá? A gente precisa mexer uns ponteirinhos. Lembra um pouco aquela questão que eu falei da remoção. Então, imagina que eu quero inserir aqui, ó, por algum motivo, tá? Esse pós aqui, basicamente eu estou dizendo, eu quero inserir antes dele. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que percorrer minha lista. Achar o ponteiro P aqui, tal que o próximo dele seja o meu pós. Então, tá vendo como parece com a remoção? E aí eu quero colocar esse novo elemento aí, ó, nessa posição. Esse maçã vai estar aí. No final, o que vai ter que acontecer? Esse cara vai ter que estar apontando para cá e esse cara apontando para cá. De novo, olha a questão da ordem dos ponteiros. Se eu fizer exatamente desse jeito que eu falei, esse aqui vem primeiro e esse aqui vem segundo, o que aconteceu foi que eu perdi toda a minha lista daqui para frente. Porque eu perdi essa referência aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer é inverter a ordem disso que eu falei. Eu primeiro faço o próximo do elemento novo, que nesse caso é o maçã, ele ser o próximo do P, tá? Ou seu pós. Tá? Se eu tenho de fato esse pós aqui, eu não vou perder referência. Então, fica o parênteses, tá? Mas aí depois eu vou lá e faço o próximo do P ser o novo elemento. E aí eu faço isso aqui. Beleza? Então, tá aqui, nessa ordem, inserir o meu elementinho ali no meio. E fica então aí mais um pouco de exercício. Fez já tudo que eu falei de exercício antes? Faz mais esse aqui de mudar um pouquinho para ter o ponteiro de primeiro e último. E aí você faz a inserção lá na última posição. Beleza? Agora sim, é hora de dar tchau e vamos lá para o código.